Oi, gente! Semana passada falamos sobre o desafio do retorno às aulas, né, e as expectativas, e hoje a gente vai falar sobre a relação entre inteligência emocional e inteligência intelectual. Com todo o avanço nas pesquisas no âmbito emocional, uma coisa que tem ficado muito clara é a ligação entre a inteligência emocional e a inteligência intelectual. Então eu já separei 3 tópicos importantes para a gente entender nesse processo. Número 1. Por que focar só na inteligência intelectual pode desenvolver um processo destrutivo? Bom, todos nós viemos de um processo social onde a nossa inteligência intelectual definia muito o nosso valor. Bom, todos nós aprendemos durante o nosso processo de vida o valor da nossa inteligência intelectual, o que por muitos anos definiu pessoas, né, como boas, suficientes ou não. Mas hoje temos muitas pesquisas no âmbito de desenvolvimento emocional que denunciam o impacto, né, das nossas emoções, dos nossos sentimentos na nossa vida escolar. Então, uma coisa que é muito importante a gente entender é que as nossas emoções não são um problema na nossa vida. Na verdade, as nossas emoções são um presente, que a questão não é a gente sentir tristeza, raiva, medo, e sim como que a gente desenvolve, né? Como que a gente canaliza. E essas emoções a gente consegue expressar e resolver os nossos problemas, né? Seja buscando apoio, seja colocando limite, dependendo do que essa emoção faz a gente demandar, ou a gente usa dessas emoções para nos desqualificar, nos diminuir. Então esse tem um impacto total em como a gente vai aprender. Pense só em uma coisa, quando a gente foca só na inteligência intelectual, imediatamente a gente está focando também no erro. Que quer dizer o quê? O que define uma pessoa é ela ser só inteligente intelectualmente, ou seja, ela saber de tudo. Então, imediatamente quando ela erra, ela se sente inferior. E inteligência emocional fala sobre a gente, na verdade, conseguir ampliar isso. Entender que o processo de aprendizado é um processo e que ser errante é parte do processo natural. Então é muito importante a gente aprender que o processo intelectual é um processo que vai acontecer dentro de um processo emocional. Quando a gente entende isso, a gente consegue cuidar mais desse processo emocional para que esse processo intelectual aconteça de uma forma mais leve, fluida, criativa e construtiva. Então, quando a gente foca só na inteligência intelectual, ou seja, isso te define, imediatamente quando uma criança erra, quando ela tem mais dificuldade, mais desafio em algum ponto, o que é normal, né? Nós desenvolvemos o nosso processo de formas variadas, subjetivas, ela imediatamente se sente reprimida, envergonhada, incapaz, insuficiente, e isso vai gerando para ela um trauma de se expor à novidade, à intelectualidade, ao aprendizado. Número 2. Como que então a inteligência emocional impacta o aprendizado e inteligência intelectual? Bom, vamos pensar sobre isso. Quando uma criança está aprendendo, como eu falei anteriormente, obviamente ela vai passar por um processo de erros e acertos. Então, é muito importante a gente significar isso na vida dela. Quer dizer o quê? No momento que ela acerta, é importante que a gente celebre, né, que a gente elogie, que a gente qualifique. Afinal, ela vai se sentir também mais autoconfiante com isso. E no momento do erro, que talvez seja um dos momentos mais importantes, porque se a gente entende que a vida é processo, né, e não só chegadas, a gente entende que a gente também vai errar muito nesses processos. E o que vai fazer a gente chegar é como a gente lida, né, com esses tropeços, com esses erros, com esses desafios. Então, o que fazer com o erro? Esse é um ponto importantíssimo da inteligência emocional. A gente precisa ampliar a compreensão da pessoa e da criança sobre a sua própria humanidade, fazendo ela entender que isso faz parte do processo humano dela. Então, ao invés da gente focar aquilo ali como um problema, né, como uma definição dela, a gente pode mostrar para ela que aquilo é parte do processo. Colocando, por exemplo, tá tudo bem, o que você está precisando, vamos tentar de uma nova forma? Será que se a gente explicar dessa forma? Ou vamos deixar para amanhã, talvez hoje você esteja muito cansado. Frases de naturalização do erro ajudam a criança a focar menos no erro e mais na solução, no processo, na construção a partir desse erro. Muitas e muitas vezes, né, a criança fica paralisada em alguma matéria ou em algum desafio, né, gente? Afinal, vamos ter que conver que a criança passa por muitos desafios, né? Seja aprender a andar, a falar, a escrever, né? A se expressar emocionalmente, porque ela vem crua nesse processo. Então são muitos desafios. Se a gente consegue mostrar para ela que
ao ela tentar de outras formas, buscar soluções, ter pensamentos construtivos, positivos, ela consegue alcançar aquilo que ela quer, ela não foca tanto no erro. Então, existe aí muitas crianças que ficam paralisadas em alguns processos, né, seja de escrita, seja de leitura, não por uma questão de capacidade, de competência, e sim por uma questão emocional. Ela entende que aquilo ali é tão desafiador e às vezes por um processo de repressão, de repetição do negativo, ela já se sente tão incapaz que isso impacta e paralisa ela. Então, vamos usar de frases de naturalização, de incentivo e de suporte para a criança, para que ela possa lidar melhor com os erros. Então, que tal a gente trocar frases como: eu desisto de você, você não dá conta, eu já cansei de tentar te ensinar isso, por frases como: tá tudo bem, vamos tentar uma outra forma, vamos buscar ajuda de outra pessoa, né? Isso acontece, isso é um desafio, né? Que tal a gente tentar amanhã de outra forma? Convidando a criança, né, a se sentir bem com esse processo humano errante que todos nós temos. Número 3, o uso do intelecto na vida. Eu decidi falar sobre esse ponto porque esse é um ponto que fica muito evidente em todas as pesquisas sobre desenvolvimento emocional e inteligência emocional, que é: muitas crianças, né, aprendem muito fácil, têm um desenvolvimento intelectual rápido, né, leve, fácil, mas por se sentirem inseguras em outros aspectos, não conseguem usufruir dessa inteligência intelectual. Enquanto outras crianças, que às vezes não têm tanta facilidade na parte intelectual, mas que se sentem mais autoconfiantes, né, que se sentem mais seguros na vida, positivos, com uma autoimagem, né, mais bem resolvida, são crianças que conseguem criar, se desenvolver, se expressar. Então, não basta a gente ter só uma inteligência intelectual se a gente não tiver um suporte, que é o nosso emocional, que impacta diretamente em como a gente vai expressar essa inteligência na vida, né, de forma criativa, ousada, expositiva, né? Então, a gente precisa pensar também na inteligência emocional dela e, por isso, a importância desse cuidado. Quem é que não conhece, né? Um amigo que às vezes era muito bom na escola, mas que hoje tem muita dificuldade de usufruir do material intelectual dele. Ou ao contrário, né, um amigo na escola que às vezes não ia tão bem na matéria, mas que hoje foi criativo, se desenvolveu e está muito bem na vida. Então esse é um aspecto muito importante, entender que não basta saber, né, não basta ter o desenvolvimento intelectual, a gente também precisa ter segurança para conseguir usar, criar e expressar essa inteligência. Então, para fechar, eu escolhi uma frase também para incentivar a gente nesse processo. Quanto mais um indivíduo é compreendido e aceito, maior tendência tem para abandonar as falsas defesas que empregou para enfrentar a vida e para progredir num caminho construtivo. Rogers. Bom, e qual é a melhor forma da gente cuidar da nossa inteligência emocional? Cuidando da nossa autoestima, da nossa autoimagem. Comecem por vocês, cuidadores, que isso sem dúvida nenhuma vai transbordar na autoestima também dos seus filhos, de como vocês lidam com os erros e desafios da sua vida, para que ele também aprenda a lidar melhor com esse processo humano que é caminhar. E na próxima semana vamos falar sobre comunicação, esse que é um instrumento fundamental para uma saúde emocional.